de uma revisão, porque vocês viram isso no ano anterior. O simple past do verbo to be, a gente vê ele separado, porque o verbo to be ele é irregular, então ele não vai seguir uma regra. Então, como é que ele é? Lembra que no presente, am, are, is. Agora, no passado, quando for I, vocês utilizarão was. You were. He, she, it was. We were. You were. They were. Como é que a gente vai fazer isso nas frases? Para eu formar as frases. Então, só lembrando, ó, era ser ou estar, só que agora é no passado. Do mesmo jeito que a gente fazia com os verbos no presente, vocês irão utilizar agora no passado. Então, ó, you. Vamos pegar o you, mas o que a gente fizer agora para o sujeito you vai servir para todas essas pessoas. Então, you were at home yesterday. Você estava em casa ontem. Espero que hoje também. Vamos lá, então, ó, frase afirmativa, sujeito e o verbo to be, depois os complementos que tiverem. Se eu quiser fazer a pergunta, assim como a gente fazia no presente, a gente vai fazer também no passado. Como que era? Só inverter. Então, ó, esse vem primeiro, então, were, o verbo, depois o sujeito. Were you. O restante, que são os complementos, vão vir depois desses dois. Então, continua no mesmo lugar. At home yesterday. E, obviamente, muda aí a pontuação, tá? E a negativa, Cláudia, como é que funciona? Da mesma forma que tá aqui na afirmativa, é só colocar depois do verbo to be, colocar o not. Então, you were not. O restante da frase é a mesma coisa. At home. E não vai caber o yesterday, eles vão colocar uma reticência. You were not at home yesterday. Ah, mas eu não posso juntar esses dois aqui também, ó, para ficar um pouquinho mais curtinho? Posso. Esses dois juntos, eles viram weren't. Tem alguma diferença? Não, isso aqui é mais da fala, mais da escrita, mas os dois significam a mesma coisa, que você está colocando o verbo to be no passado. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui agora, vocês vão poder fazer com todos estes sujeitos aqui, tá? Então, por exemplo, a pergunta, I was, inverte, was I, negativa, I was not, e assim por diante com todos os outros sujeitos. Bom, pessoal, ainda falando do passado simples, a gente vai falar agora de verbos regulares. Então, o verbo to be a gente viu ele separadinho porque ele não segue a regra. Vamos ver quais seguem, então. A regra para um verbo no passado simples, se ele estiver na forma afirmativa, como é aqui agora uma frase afirmativa, nós acrescentaremos o ed. Então, olha aqui a frase. Então, qualquer um dos sujeitos, I, you, he, she, it, we, you, they, qualquer um deles, o verbo aqui, ó, a gente acrescenta ed e a frase está pronta. You visited Toronto yesterday. Ah, mas e se eu quiser a frase negativa? Aí a gente vai usar o did, ó. Didn't. Eu coloquei o not aqui. Ah, eu posso usar o did not? Posso usar. Só que aí, no caso, a gente não vai mais utilizar o ed. Porque o did já é o auxiliar do passado. Então, o verbo volta a ficar no infinitivo e a gente usa o didn't. Ah, mas eu não quero na negativa, eu quero na interrogativa. Como é que eu faço? O verbo também volta a ficar no infinitivo, só que no início da frase, para todos os sujeitos, a gente utiliza o did. Então, por exemplo, did we visit Toronto yesterday? E muda o sinalzinho de pontuação. Isso é para
os verbos regulares. Mas e para os verbos irregulares? A parte de verbos irregulares, a única coisa que vai mudar é quando ele for na forma afirmativa. Porque na negativa e interrogativa, lembra, o verbo volta a ficar no infinitivo, por causa do auxiliar did. Então, qualquer verbo, mesmo que ele seja irregular, vai funcionar dessa forma. Como é que fica, então, na frase afirmativa? Essa, infelizmente, a gente tem que decorar. Então, por exemplo, you to the club on Saturday. You, o verbo é go. Go é um verbo irregular. Então, na hora de passar para o passado simples, vocês têm que colocar a forma dele, que é went. You went to the club on Saturday. Ah, mas eu quero fazer a interrogativa. Como é que fica mesmo? Então, ó, did. Lembra, ó, uso did. O verbo volta a ficar no infinitivo. Então, o que era went vai virar go. Ó, you. Did you go to the club on Saturday? Tá? Did, verbo no infinitivo. Ah, mas a minha frase ela vai estar na negativa. Então, lembra que a gente, mesmo aqui, a gente usa a forma da forma afirmativa. Só que antes tem que colocar o didn't aqui, ó. Então, you didn't. Esse no infinitivo, ó. Go to the club on Saturday. Então, da mesma forma que os verbos regulares, os irregulares, eles só serão diferentes onde? Aqui na parte afirmativa. Nas outras partes, eles serão exatamente iguais ao outro, tá? Quanto aos verbos regulares no passado, a gente também tem algumas regrinhas de ortografia. Então, por exemplo, o verbo visit, que a gente usou no exemplo anterior, ele não tem nenhuma particularidade, então a gente só acrescenta ed. Agora, se o verbo, ó, ed, se o verbo já terminar em e, nós não iremos acrescentar mais um e para depois colocar o d. É só acrescentar o d. Então, like, liked. Quanto aos verbos regulares, o acréscimo do ed, a gente tem uma questãozinha ortográfica, que é a terminação do verbo. Então, no geral, a gente acrescenta, como no caso do visit, que a gente viu anteriormente, a gente acrescenta o ed. Porém, se esse verbo já terminar em e, como é o caso do like, a gente só vai acrescentar o d e não mais um e, tá? Aqui a gente tem o caso de verbos que terminam em y. Quando antes do y ele vem uma vogal, a gente não vai fazer nada demais, só acrescentar o ed, ele caiu na regra geral. Porém, se antes tiver uma consoante, aí a gente vai tirar esse y e acrescentar ed. Então fica studied.